Meus queridos irmãos, eu saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, Uma noite de salvação. Quero agradecer a Deus desde já, por cada irmão e irmã, que nos segue aí pelas redes sociais. Em nome de Jesus, quem fala com nossos queridos nobres é o pastor Cunha, Eu quero agradecer a todos, Você que é pastor, você que é pastora, você que é missionária, você que é missionário, você que é amante da palavra de Deus, você que é simpatizante da palavra de Deus, você que está firme, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabemos que não é fácil, é muito difícil seguir nessa caminhada, mas é possível com o Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus pelo seu chamado, sua vocação, Quero agradecer a Deus pelo seu ministério, pela tua família. Aonde você estiver, Deus tem uma palavra para o teu coração, o nosso Senhor Jesus tem uma palavra para o seu coração. E prepara nessa noite, Vamos estar trazendo uma palavra da parte do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Um certo dia alguém me perguntou: pastor, eu não sou evangélico, e excessivamente. Aqui, na verdade, queridos irmãos, aqui eu falo de Jesus, Aqui eu vim falar só de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. É Ele. Não importa a sua religião, não se trata de religião, não se trata do seu credo religioso, tipo assim, às vezes a pessoa é um maçom, a pessoa possa ser um candomblé, um católico, um espírita, um evangélico. Não. Aqui estamos falando o objetivo de Jesus, que Ele que tem a salvação. Está falando da salvação por intermédio do Senhor Jesus. Então, é muito bom, você que está me assistindo, você pode estar compactuando, Você pode estar compactuando, pode estar divulgando essa mensagem. Quem sabe alguém que você conhece, uma amiga, um amigo, quem sabe uma pessoa querida, Você que está aí no centro de recuperação, você que porventura, que esteja aí, quem sabe está no seu trabalho, quem sabe você está aí chegando do seu trabalho, está na sua casa, quem sabe você está descansando e aproveitou esse intervalo, esse pequeno minuto, espaço, para estar aí nos acompanhando, em nome de Jesus. Vai entrando, vai compartilhando, vai divulgando a cidade que você está assistindo, o bairro. Quero agradecer a Deus, nossa cidade, Coronel Fabriciano, Nosso estado, Minas Gerais. Quero agradecer a Deus, vários estados, que nos acompanham. Muita gente que me acompanha no Instagram, muita gente que acompanha pelo Face, agora pelo YouTube. No YouTube, irmãos, eu preciso de 50 inscritos para estar fazendo online. Aí, se você puder estar ajudando o pastor Cunha, se inscrever, aí você pode mandar mensagem: pastor, como é que eu faço? Eu vou estar, aleluia, mandando um link para você estar se inscrevendo. Eu preciso de 50 pessoas para estar se inscrevendo no YouTube. E eu creio, em nome de Jesus, vamos alcançar isso aí, vamos até ultrapassar, Porque eu creio, todos vocês que conhecem o meu trabalho, todos vocês conhecem, o trabalho do pastor Cunha, e é uma benção. Tem muita mensagem lá no YouTube, Você entra no YouTube, lá tem muita mensagem da parte de Deus, amém? Eu quero orar pelo seu ministério, eu quero orar pelo seu projeto, em nome de Jesus. Aonde você estiver, é uma satisfação imensa, Entra aí e vai compartilhando e vai deixando seu joinha. Já tem gente, a Nilza Paz Silva, amém, Deus abençoe. É muita gente, Eu quero orar por você.
Soberano Deus, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu querer, a tua vontade, Senhor. Que diminua eu e o teu nome venha a ser engrandecido, Senhor. Eu apresento, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo agora. Eu apresento, Senhor, jovens. Apresento, Senhor, crianças, Senhor. Apresenta este homem que está afastado, esta mulher. Apresenta este homem, Senhor, que está na frente de uma obra. Meu Deus, aqui, Senhor, estamos aqui, Senhor, segundo o teu querer. Somos carentes, somos necessitados da tua presença, Jesus. Sem ti, Senhor, não fazemos nada, Espírito Santo. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, repreende toda oração contrária. Senhor, vai visitando cada lar, repreende, Senhor, todas as correntes, todas as algemas, em nome de Jesus de Nazaré. Receba a nossa oração como holocausto vivo, suave e agradável para a honra e glória do teu nome. Queridos irmãos, amado, nobre, sem perca de tempo, quero ser bem breve nas Escrituras Sagradas, da parte do nosso Senhor. Você que tem a sua Bíblia em casa, você pode estar acompanhando, né, em nome de Jesus, no primeiro livro dos escritos, né? Você que tem sua Bíblia, abre o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Gênesis, capítulo 17, versículo 17, que traz um tema muito polêmico, traz um tema muito relevante, traz um tema muito forte, muito edificante, traz um tema muito de corajamento, né? Traz um tema nessa noite de credibilidade, traz um tema de confiança, traz um tema que jamais eu e você pode olhar para trás, traz um tema que é muito importante para a sua caminhada espiritual e a sua caminhada ministerial e a sua caminhada profissional, a sua caminhada familiar. É muito forte nessa noite, muito forte. Abrimos a nossa Bíblia mais uma vez, confirmando. Gênesis capítulo 17, versículo 17, está escrito e registrado assim na minha Bíblia Sagrada. E então caiu Abraão, aleluia, e então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e concederá a Sara na idade de 90 anos. É muito forte. Isso é milagre. Isso é só Deus que faz, queridos irmãos. Baseado automaticamente nas Escrituras Sagradas, imagine um homem com 100 anos. 100 anos não é 100 dias, é 100 anos. Imagine uma mulher com 90 anos. E aqui, o que eu pude e posso e entendo e aprendo automaticamente dentro da Bíblia Sagrada, há uma promessa e um sonho realizado. E um sonho para se realizar, mas já profetizando, já realizado, digamos assim, né, pelo Deus. Realizado por Deus e vai ser realizado, né, humanamente. Porque vai ser realizado como? E no mesmo tempo a pessoa fica em dúvida se acredita ou não. E aqui trazemos nessa noite uma palavra que nós devemos acreditar, queridos irmãos. Na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Obrigado, Maria Aparecida, Deus abençoe.
Então, nós aprendemos, queridos irmãos, que um homem de 100 anos, uma mulher com 90 anos, matematicamente, se você for juntar as duas somas, né? 100 com 90, 190 anos. 90 anos da esposa de Abraão e Abraão com 100 anos. E aí vem uma palavra dirigida do Senhor para Abraão e para Sara. Porque o Senhor, quando Ele tem promessa na sua vida, às vezes você possa estar passando por uma luta, uma dificuldade, não sei, não te conheço, mas o Senhor sabe, conhece, né? Então, de repentemente, a gente para até para analisar, mas como? Tudo para mim está dando errado, tudo para mim está no sentido contrário. Tudo para mim é impossível. Eu já estou numa certa idade, muito cansado, quem sabe, às vezes já estou desenganado, eu estou até, perdi a esperança. Não perca a esperança. Deus, Ele realiza sonhos. Deus realiza projetos. Deus, aleluia, Ele conhece o seu deitar e o levantar. Deus é o único que conhece na tua profundeza do teu coração. E aqui, quando eu vejo isso aqui, eu me alegro demais. Por quê? Porque o Senhor falou para Abraão. O Senhor falou para Sara que vai cumprir. Ele deu a sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, é uma palavra de realizações, uma palavra de concretizações. A palavra de Deus é uma palavra que Ele conhece lá no íntimo. O profeta Isaías, ele já vinha profetizando em relação a isso, um pouco mais na frente. E nós podemos ver, dentro das Escrituras, onde já se viu, humanamente falando, cientificamente falando, pela medicina, automaticamente, é impossível. Por quê? É muito melindroso a saúde, principalmente de uma mulher com 90 anos, meu Deus, e um homem com 100 anos. Mas Deus, Ele não, Deus é tão maravilhoso que Ele, quando tem um projeto, um propósito na vida do homem e da mulher, na vida do seu filho, da sua filha, do seu ministério, na sua casa, o Senhor, Ele vai realizar. Não, mas já estou cansado de idade, já estou com 70 anos, 60, 80. Não importa. O importante é que o Senhor vai concretizar. Mesmo que eu e você desacredite, mesmo eu e você possa perder a esperança, mesmo eu e você possa ser impossível, mas é possível para o Senhor. Portanto, a Bíblia deixou claro aqui, que a gente vemos, que Abraão, ele riu. Como é que pode? Será que, para mim, é impossível, humanamente falando, diz Abraão nas suas palavras, na sua Catarina, Deus abençoe, na sua palavra, na sua expressão. Então, Abraão, ele dizia, não, é impossível, eu estou com 100 anos, é impossível, minha esposa está com 90 anos, não tem jeito, não tem, não. Mas o Senhor tem um projeto ali naquele casal, naquele ministério. E nessa noite o Senhor, Ele tem um projeto na sua vida. Nessa noite o Senhor tem um propósito. Desde quando você, aleluia, foi gerado no ventre da tua mãe, o Senhor, Ele traçou toda a sua vida. O Senhor traçou você desde quando você foi gerado no ventre da tua mãe. Você chegou à criança, de criança você chegou a pré-adolescente, pré-adolescente você chegou adolescente, adolescente você chegou a jovem, de jovem você casou, né? Depois você casou, teve filhos, aleluia, e assim sucessivamente. Mas espera aí, pastor, mas será que vai ser realizado algo que o Senhor usou homens e mulheres há uns
10, 15, 20, 30 anos atrás? Sim, é possível sim. O negócio que eu e você, nós tem que esperar o tempo de Deus. Aleluia. Eu e você tem que esperar Deus realizar o projeto. E se o Senhor falou quando você era jovem, quando você na sua caminhada passou a caminhar, passou a entender, passou a compreender o propósito, o chamado de Deus na sua vida, como Deus te honrou vários dias, vários anos, né? Deus automaticamente ele está presenciando todas as lutas, todas as dificuldades que eu e você possa estar passando. Mas o que me chama, o que me alegra, que por mais de todas essas lutas, por mais todas essas provas, por mais todos esses levantes, o Senhor está contigo, todas elas. E Ele jamais vai te deixar você desamparado ou desamparada. O Senhor, Ele dá livramento a todos os seus familiares por causa da tua oração, por causa da sua fidelidade, por causa da sua honestidade, por causa do compromisso que você tem diante do seu Deus. Por mais que as irmãs da igreja, o irmão da igreja, até o irmão paterno, né, que possa virar as costas excessivamente, mas entenda, eles possam virar as costas, eles possam te decepcionar, te frustrar, mas Jesus jamais vai fazer isso. O Deus que fez o céu e a terra jamais vai fazer isso. Aleluia. Porque, com prova disso, eu vejo aqui dentro das Escrituras, quando o Senhor falou, olha que coisa linda. Eu, particularmente, segundo os estudiosos, segundo os escritores das Escrituras Sagradas, quando o Senhor, aleluia, falava com Abraão, imagino eu, irmão, imagine você conversar algo com uma irmã sua de igreja, ou então uma irmã sua de sangue, e de repente ela dizer, não, que é isso? É impossível acontecer isso. Você sabe dos meus problemas, você sabe da situação, você sabe do que ocorre. É difícil. Não é difícil. A gente coloca dificuldade, a gente coloca muito obstáculo. A gente coloca, queridos irmãos, como se fosse que a gente nunca ia vencer, passar por cima. Até num ponto a gente somos limitados como seres humanos. Mas se nós cremos na palavra que está escrito da Bíblia Sagrada, que o próprio Senhor já falou por vários homens e mulheres, e as Escrituras mostram isso, descanse em paz. Durma em paz. Tenha um refrigério na alma. Não deixe os problemas tomar conta, assolar. Não deixe a dificuldade ser mais prioridade do que as promessas que o Senhor prometeu. Porque o que o Senhor prometeu foi a mansão celestial. O que o Senhor prometeu foi a salvação eterna. O que o Senhor prometeu foi a nova Jerusalém, a nova Canaã. Então, entenda, nessa noite o Senhor traz uma reflexão para que você venha refletir, venha analisar que eu e você estamos aqui nessa terra de passagem. Eu e você está aqui nessa terra como peregrino, como peregrina. Aleluia. Porque Jesus de Nazaré está voltando. Porque Jesus disse, eu vou voltar. Jesus disse, eu venho buscar a minha igreja. Eu venho buscar a minha noiva. Porque eu sou o noivo, disse Jesus. Se ele falou, automaticamente eu fico maravilhado com isso. Se Jesus falou, automaticamente, por mais que a dificuldade venha, por mais que tudo... Não, eu tenho que olhar para o alvo. Porque luta todo mundo vai ter, dificuldade todo mundo vai ter. Mas o importante disso tudo é saber que Jesus está voltando. Por mais que as dificuldades venham, por mais que a luta venha, saber que o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te exaltar, o Senhor, aleluia, vai surpreender você. Aleluia, meu amigo Márcio, Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Deus tem um projeto muito grande. Então, queridos irmãos, quando eu vejo dentro da Bíblia Sagrada que Abraão até humanamente ele riu, ele disse, como é que pode
Eu com 100 anos, é impossível pela medicina eu ter filho, junto com a minha esposa que já está com 90 anos. Porque segundo a medicina, é muito melindroso para uma mulher já com a idade avançada. Porque uma mulher com 90 anos, ela está cansada. É risco. Segundo a medicina, por sua vida em risco e morte. Aleluia. Mas quando Deus quer te exaltar, quando Deus quer te honrar, quando Deus quer te abençoar, possa vir o problema que for, a bênção é sua e ponto final. E ali, Abraão, ele disse, é impossível, não tem jeito, é só se for um projeto, só se for divino mesmo, porque humanamente falando não tem jeito. E ali, quando o Senhor automaticamente disse, olha Abraão, você e sua mulher vai ter um filho, eu prometo, tipo assim, fique tranquilo, mesmo que você possa desacreditar, mesmo que você possa achar impossível, mas quem prometeu foi eu. Isso quer dizer que eu e você pode pôr a cabeça no nosso travesseiro, no seu travesseiro, e descansar em paz. E Abraão ali ficou com aquele negócio na cabeça, matutando, você já parou para analisar? Como muitas pessoas têm alguma dúvida, será que vai dar certo? Será que vale a pena ajudar? Será que vale a pena ajudar o meu filho, a minha filha, a minha esposa, meu esposo, um amigo, um parente? Isso aí é convivendo. Então, pela convivência de Abraão e de Sara, ele sabia, aleluia, da situação da sua esposa, da fragilidade da sua esposa, por estar com idade avançada, com 90 anos. E ele também, ele achava, nossa, eu estou com 100 anos também, mas se Deus prometeu, está prometido, e se ele assinou, está assinado. Eu só tenho que confiar. Aí entra o quê? Entra o conhecimento das Escrituras. Aí vem, ou seja, a pessoa que não conhece as Escrituras, ela desacredita. Ela vai dizer que não vou ter. Mas, por outro lado, entre Abraão e Sara, eles já conheciam as Escrituras. Eles já conheciam as promessas. Eles já presenciaram os milagres. Eles já presenciaram tudo, aleluia, do seu Deus que ele servia. Isso quer dizer e dá a entender para nós, quando eu e você conhece o Deus da Bíblia Sagrada, isso nós temos mais de 1001 motivos para ficar tranquilo, descansadamente. Amém? Então, quando eu vejo isso, a Bíblia relata claramente, Abraão, já que eu prometi, aleluia, que vou te dar um filho, aleluia, você e sua esposa, só que você vai colocar o nome dele, aleluia, Isaac. Olha que nome forte. Então, queridos irmãos, o Senhor prometeu, vai cumprir e deu um nome. Aleluia. Isso quer dizer, se o Senhor te conhece na profundeza do teu íntimo coração, se o Senhor te conhece a tua sinceridade, aleluia, fique tranquilo. E baseado dentro das Escrituras Sagradas, ele diz aqui, aleluia, e era Abraão da idade de 90, aleluia, e era Abraão da idade 99 anos, né? 100 anos concluindo, quando ele foi circuncidado na carne com o seu, aleluia, Público. Ismael, seu filho, era da idade 13 anos, quando ele foi crucificado, né? Na carne com o seu público. E nessa mesma dia foi crucificado Abraão a Ismael, o seu filho, e todos os homens da sua casa, e nascido, da sua casa, moço e nascido, em casa, em um comprado por dinheiro, aleluia, pelo estrangeiro, e foram circuncidados com ele.
Aleluia. Então, nós vemos aqui, irmãos, automaticamente, olha para você ver, mesmo Abraão, Deus prometendo, né, digamos assim, dar um filho para ele, para sua esposa, mas só que nós temos que voltar um pouco atrás para nós entender um pouco das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril. E sabemos que a mulher estéril, ela é incapaz de dar à luz um filho, ou ter filho, né? Mas ela, tipo assim, ela via, né, as suas criadas que são as pessoas que são empregadas, né, da casa, tendo filho, né, excessivamente. E ali existia uma das suas criadas chamada Agar. E ali ela pegou uma das suas criadas, isso um pouco lá atrás, segundo a Bíblia, e ela viu o desejo, a vontade do seu marido ter um filho, né? E ela, sabendo que ela era uma pessoa estéril, isso aí ela sentia assim, é triste eu ter meu esposo e eu não poder dar um filho para ele. E realmente, se for olhar cientificamente, pela medicina, imagine você casa com um homem é estéril, às vezes você casa com a mulher é estéril, às vezes o homem tem possibilidade de ter filho e a mulher não. Às vezes a mulher tem possibilidade, tipo assim, dar filho, digamos assim, vice-versa, entre o homem e a mulher, né? Então aqui, já no caso foi ela, estéril, já Abraão não. Então ela, né, conversou com Abraão, digamos assim, no bom senso, né, e falou: olha, Abraão, o negócio é, já que eu sou estéril, eu não tenho possibilidade de dar um filho, eu vou dar uma empregada. Não, pô, não. Então entrou um bom senso. Aí Agar teve um filho, né, com bom senso, de acordo com Abraão. Mas é aquilo, Deus prometeu lá atrás para ele. E automaticamente aí entra quando quando a mulher não espera, aleluia, Deus realizar, às vezes sofre danos. Aqui o que acontece? Deus tinha falado lá atrás, né? Aí depois, um pouco mais na frente, ela vai dar uma das suas criadas, que é uma suas empregadas. E ali, Agar teve um filho. E esse filho, segundo as escrituras relata claramente, pela genealogia, ela colocou o nome de Ismael. Mas não era o filho dela, era o filho de Agar. Mas só para alegrar o coração do seu esposo. Mas ele sabia que Deus tinha feito uma promessa para os dois. Isso quer dizer, isso é natural do ser humano, né? Então Deus viu, né, que ali ele ia ter um filho, mas aquele filho Ismael, pelaquela criada que Sara entrou no bom senso, para Abraão ter um filho. Mas não era o filho da promessa, né? Mas logo mais na frente, eles tiveram o seu filho. E o seu filho, oficialmente, de Abraão e de Sara, se chama Isaque. Então, o que é que nós aprendemos isso pelas histórias, pela genealogia? A gente entende uma coisa: se Deus prometeu, espera. Porque se não esperar, tem uma consequência. E a Bíblia diz, quando Sara, olha para você ver como é que é forte. Quando Sara, ela não esperou, aleluia, a promessa de Deus, junto com Abraão, os dois, um bom senso, poderia esperar que Deus falou, ia realizar, concretizar, e esse, tipo assim, ficou um pouco desacreditado, incrédulo. Então ela disse: Abraão, o negócio é esse, eu vou dar uma das minhas criadas, das minhas concubinas, uma das minhas empregadas, e você possa ter um filho com ela. Ali como se fosse nosso, não é, ué. E ali teve Ismael. Portanto, depois que Ismael foi crescendo, aí começou a dar um conflito. Como assim? Entre Agar e entre Sara.
Ali, mais um pouco na frente, ela entendeu, né? Não era para ter feito isso. Porque Deus te fez promessa. Porque se for analisar bem, irmão, as promessas de Deus não é como a promessa do homem. O homem tem que ter um pouco de paciência. Ah, sou impaciente. Sim, é a natureza do ser humano, mas tem que ter paciência para que tudo venha a se concretizar, tudo venha a se realizar, os seus projetos e sonhos. Porque se você adiantar o projeto de Deus, vai dar tudo errado. Tem que esperar no momento certo. Foi o que aconteceu com Sara e Abraão, né? Então nós vimos, começou a dar conflito entre as duas, né? Então ela teve que sair ali do meio, deve sair do meio de Abraão, H, do meio de Sara, e pegar o filho dela, H, o seu filho Ismael, que é o filho de Abraão, e é criada, né, de Sara, para não complicar mais, que já estava complicado, automaticamente, e seguiu. Mas Deus, mesmo assim, Deus ainda fez uma grande promessa. Aleluia. Então, olha para você ver, o homem mesmo errando, a mulher mesmo errando, mesmo falha, o homem mesmo falho, o Senhor continua honrando. Deus abençoe a nossa irmã Irene Maria. Deus abençoe ricamente e poderosamente, né? Então, mesmo assim, Deus ainda honrou a sua criada, né? E o seu filho. Mesmo que o filho dela, o seu pai é Abraão, né? Que é Ismael. Mais na frente, aí sim, aí Sara deu à luz um filho, e o não seu filho Isaac. Então, queridos irmãos, é bom aprender isso e entender a genealogia da Bíblia Sagrada. Porque a gente vê uma promessa que nós temos que esperar para ser cumprida, e nós vemos uma promessa que o próprio homem e a própria mulher desobedeceu uma promessa e teve uma consequência. E uma consequência, nossa Deus, traz dano. É igual, por exemplo, você faz um projeto, e nesse projeto, tipo assim, um exemplo, você que é construtor, às vezes você é arquiteto, às vezes você é empresária, às vezes você dirige, não sei, tipo assim, às vezes você entende bem de matemática, às vezes você faz uma matemática que vai dar X, e aquela matemática que você fez é aquilo ali. E quando pensar que não, se você for acrescentar, você vai ter que fazer um novo projeto, uma nova matemática, e ali saiu fora de todo aquele primeiro projeto. Você vai ter que fazer o segundo projeto, e aquele segundo projeto, ela pode trazer um preço muito alto, tipo assim. Então aqui nós vemos isso. E nos dias de hoje, o que acontece mais são pessoas sendo frustradas, pessoas sendo decepcionadas. Deus prometeu, já está demorando, já o meu filho está assim, a minha filha está assim, está dando errado. Calma, nem tudo está acabado. Há uma solução, há uma esperança. Aleluia, há uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, entenda, a promessa que Deus fez para você é sua. Se Deus fez uma promessa ao seu filho, é dele. Para o seu esposo, para a sua esposa, para a tua família. Fique tranquilo, cuidado do que você comenta. As pessoas invejosas, as pessoas que automaticamente ficam procurando tentar catar alguma coisa, aproveitar de você. Isso é muito, muito cuidado. Foi o que aconteceu, né? Ela achando Sara ia amenizar, ia ajudar o seu esposo, acabou tendo mais problema, virou uma bola de neve, uma coisa que poderia ser resolvido, ela complicou. Então o que eu aprendo aqui? E aqui nós vemos dentro da Bíblia Sagrada, automaticamente, né? Louvado seja. E disse Deus, na verdade Sara, tua mulher, terá um filho, e chamará o seu nome, né? Digamos assim, H, né? Chamará o seu nome
Ismael. E o seu filho chamará Isaque, né? Tipo assim, ela, né, Sara, deu a sua criada. E a sua criada, ela teve um filho. Mas não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaque, não Ismael. E aqui o Senhor deixando claramente, não, eu prometi a Abraão e Sara. Foi um filho para vocês. Sandra Gomes, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu prometi um filho para vocês. E falei para vocês que o nome dele é Isaac. Mas agora você deu uma sua criada, Sara, Agar, e ela vai ter um filho. E o filho que ela vai ter do seu esposo é Ismael. Mas não é ele. Então, isso quer dizer, o homem inverteu tudo. O homem ele fez, digamos assim, para ele ter esperado, tipo assim, ele adiantou o processo de Deus. E não pode. E aqui a Bíblia diz, e quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que eu tenho abençoado, e farareis frutificá-lo. Aleluia. E eis multiplicar grandissimamente. Olha que coisa linda. Querido, esse Deus é lindo demais. Esse Deus ele é apaixonado por você. O que é que o Senhor nessa noite está querendo dizer para nós? Entenda, olha para cá. Eles erraram. Aliás, Agar, se for olhar bem, ela não tinha nada a ver. Olha para você ver como é que é lindo. Agar não tinha nada a ver com o projeto, com o sonho de Abraão e Sara. Não é isso? Então não tinha nada a ver. Mas ela, Sara, ela colocou Agar dentro do projeto que não deveria estar. Olha para você ver. E ali, sem querer ou não, a benção era para vir só. E a promessa e a benção era para vir só para Abraão e Sara. Aí Agar agora faz parte também. Esse Deus é lindo. Tipo assim, mesmo que vocês me desobedeceram, mesmo que vocês desacreditaram, mesmo que Sara deu a sua criada para o teu esposo Abraão, e ele teve um filho com ela, e o nome dele é Ismael, mesmo assim, eu não vou deixar nem a sua criada e nem o filho dela desamparado. O que é que o Senhor está querendo dizer? Ele jamais vai deixar você desamparada. Jamais vai deixar você desamparado. Não, não. Ele vai cuidar do teu filho, vai cuidar da tua filha, vai cuidar da tua casa, vai cuidar da sua mãe, do seu irmão, vai cuidar de toda a sua descendência. Mas como? Através da tua oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a importância que todo gigante, todas as correntes, todas as enfermidades, todas as algemas caem por terra. Porque é o poder da oração. Sem oração é impossível vencer o adversário. Quem tem oração tem vitória. Quem tem consagração tem bênçãos. E mesmo assim, a Bíblia diz, eu vou exaltar Ismael. Olha o que Deus fez. Mesmo assim, eu vou multiplicar e vou honrá-lo, Ismael. Aí você vê uma coisa aí. Por causa de quem? De Abraão. Mesmo assim, Abraão, ele não é teu filho da promessa. Não é teu filho da promessa. Entre você e sua esposa. Mas é seu filho com um Agar. Mas eu vou exaltar ele. Eu vou honrá-lo ele. Isso quer dizer, eu vou colocar ele num patamar. Mas a promessa minha está de pé. Eita glória. Esse Deus é lindo demais. Esse Jesus, ele é apaixonado por você. Por isso que você é a menina dos olhos do Senhor. Por isso que o salmista, eu me alegro muito no Salmo 125, verso 1.
ele expressa dessa forma, o salmista: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Voltando um pouco atrás, no Salmo 122, verso 1, ele expressa assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí nós vê, lá em Romanos, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo ele expressa dessa forma: não há condenação nenhuma, olha que coisa, para aquele que estão em Cristo Jesus. Se alegre, esteja em Cristo, obedeça a vontade do Senhor, acredite os mandamentos, busque a presença do Senhor, aleluia. Então, baseado claramente, automaticamente pelas Escrituras Sagradas, vale a pena, porque o Senhor, Ele não olha as nossas falhas, Ele não olha o erro que eu cometi, o que você cometeu, não. Ele olha o teu coração. É mesmo, Ele olha o seu coração. Ele não olha o seu erro há muitos anos atrás, não. O Senhor Ele perdoa todos. Isso está na Bíblia, está mesmo, está assim. Você lembra, o Espírito Santo está me lembrando aqui, e te lembrando, nos lembrando, veja bem, você lembra quando Jesus estava na cruz? Ali quem estava, também na cruz, do lado dele, tinha dois moços ali, pela lei romana, deveria ser morto, e deve ser morto pelos seus atos, Estava ali, mas ali estava Jesus, o inocente, 100% inocente, não fez absolutamente nada. É igual uma criança, tipo assim, uma criança, a mente dela é limpa, Então, imaginamos nós vamos conquistar, tipo assim, vamos imaginar nós. Imagine Jesus ali na cruz, que não fez absolutamente nada, sendo crucificado. E ali você vê dois malfeitores, pelos seus atos, pelas suas atitudes, sendo crucificado para ser morto. Só aí entra o ensejo. Um deles foi salvo e o outro perdeu a salvação. Por causa de quê? Por causa da zombaria, por causa do deboche de Jesus. Debocharam. Um deles debochou de Jesus. Se tu salvou tanta gente, se tu curou tanta gente, por que tu não te salva a ti? Porque tu olha para você ver, ou fica analisando a cabeça do ser humano. Mas tudo é para se cumprir. Se não fosse isso, eu e você não estaria aqui, por intermédio de Jesus. Porque ali, o inimigo usando a boca de um, e o Espírito Santo usando os lábios de outro. Quanto o inimigo usava um para estar debochando de Jesus, apesar que Jesus, aleluia, como 100% homem, como 100% Deus, ele poderia fazer aquilo ali. Mas não, ele veio como eu e você, de carne e osso. Ele veio porque sentiu fome. Jesus sentiu sede. Jesus sentiu muita dor. Jesus foi humilhado, foi crucificado, foi muito, ninguém se comove com isso. Jesus, queridos irmãos, é muito triste. Ele veio e morreu por mim e por você. E agora tem um ali debochando dele. Não, eu vim para salvar os pecadores. Eu vim como médico. Eu vim curar as feridas. Eu vim salvar, eu vim libertar. Aleluia. Quanto um estava debochando de Jesus, mas um disse: Senhor, lembra-te de mim. Lembra o teu reino, o teu palácio, na filosofia, na expressão, nas palavras de hoje, mais simples. Jesus, olhando para esse moço que falou com Jesus, lembra-te de mim. Quando tu estiver na tua glória, Jesus disse:
é hoje mesmo. Não falou daqui a 50, 12 anos, 12 dias, 12 meses. Não, é hoje, é já. Tu estarás comigo. Aleluia. Então, queridos irmãos, voltando aqui, se o nosso Deus fez aquela promessa para Abraão e a Sara, mesmo assim o Senhor, olha para o senhor ver, o Senhor, ele honrou Ismael, honrou a sua mãe, Agar, mas disse, a promessa é sua, Abraão. A promessa é sua, Sara. E aí, ela teve um filho, Sara. Aí já é oficialmente seu filho, o filho de Sara, Isaac. O filho de Abraão, Isaac. Aí é o filho da promessa. O filho do patriarca, Abraão. Aleluia, dos mates. Então, queridos irmãos, entenda. Não se desespere. Não fique ansioso. Não fica frustrado. Põe a tua cabeça no teu travesseiro. Descanse em nome de Jesus. Não deixe nada tirar seu sono, sua paz. Aleluia. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Isso quer dizer, o inimigo vai estar sempre te bombardeando, o inimigo vai estar sempre te... Mas fique tranquilo. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia. E com certeza Ele vai ter misericórdia da sua alma e da sua vida. E quando eu vejo aqui, dentro da Bíblia, aleluia, o meu conserto, porém, estabelecerei com Israel, que Israel, aleluia, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, subiu Deus, aleluia, de Abraão. Então, querido, eu não vejo motivo e razão para abandonar esse Deus. Interessante o que nós observamos hoje nas redes sociais, é que nós vemos muitas polêmicas, muitas dúvidas, muitas pessoas falando isso e aquilo. Isso perdeu o temor, falta de conhecimento, de maturidade. Aleluia. Hoje em dia a palavra de Deus, as escrituras é tão simples. As escrituras é tão, tipo assim, não tem como ficar enrolando, como as pessoas ficam enfeitando nos dias de hoje. Não, a palavra de Deus é simples demais. Ué. O homem fica enfeitando tanto, enfeita tanto, acaba se enrolando. Porque Paulo, ele diz, a letra mata, e mata mesmo. O homem fica inventando coisas e colocando coisas que não existem. Então aqui nós vemos uma palavra simples, objetiva, né, que nós venha a ser entendido, como você está sendo entendido e compreendido essa mensagem da parte do Senhor. E quando eu vejo aqui, aleluia, dentro das Escrituras Sagradas, fortemente, nós vemos que Abraão teve o seu filho, e aí se cumpriu as promessas do Senhor Deus. Então guarda essa palavra no nome de Jesus para o teu coração. E desde já quero agradecer aos nossos queridos nobres, todos vocês, né, que acompanharam, você compartilhou esse vídeo. Quem sabe, às vezes, nós temos algum irmão que está ali, né, acorrentado, algemado. Quem sabe que está passando por um vento, quem sabe está passando por uma enfermidade, você que está no hospital, ali que está assistindo esse vídeo, quem sabe você está aí no centro de recuperação, você está quem sabe está deitado nas calçadas, está acompanhando, aonde você estiver, aleluia, Deus te dê muito saúde, dê muita força, Deus te guarde, Deus que venha guardar toda a sua família. Quero agradecer também vários ministérios, várias igrejas, né, que acompanham. Se for possível, como eu falei para os irmãos,
Para mim estar fazendo no YouTube, eu preciso de 50 inscritos. Se você puder se inscrever lá, vou agradecer muito em nome do Senhor. O YouTube só libera 50 inscritos para fazer ministração online no YouTube. E se eu creio que vou conseguir muito mais, né? Não é só 50, quem sabe 100, 200 pessoas inscritas para mim estar fazendo. Aí já vou estar fazendo um pouco no Instagram, um pouco no YouTube e um pouco no Face, né? Mas eu preciso, né, que você se inscreva lá. Você pode estar mandando uma mensagem para mim estar enviando um link, né, para você se inscrever lá. Já tem quase 30 pessoas inscritas, se eu não me engano, né? É só eu pedindo às pessoas, e muitas pessoas que me conhecem já começou a se inscrever lá. Se inscreve lá, né? Divulga para os colegas seus, para os irmãos, para estar me ajudando. Se inscrever lá no YouTube. Se eu creio, eu vou passar desses 50, né? Em nome de Jesus, pela fé, isso é tudo pela fé, irmão. Amém? Porque lá tem muitas mensagens da parte de Deus. Você pode entrar lá no meu YouTube, tem muitas mensagens, né? Mas eles não liberam fazer a mensagem online. Tem que alcançar os 50. Mas pela fé eu vou alcançar ou 50, ou muito mais, ou 200, ou 100, enfim. Mas vou chegar lá pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero orar pelo seu filho, pela tua esposa, pelo seu esposo, pelo seu chamado, pelo seu ministério, sua igreja, pelo você que tem a vocação. Às vezes, quem sabe você está nas drogas, na prostituição, quem sabe você está desempregado, quem sabe você está desacreditado, mas eu venho aqui como ministro do Senhor abençoar a sua vida. Amém? Grande e poderoso Deus, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, apresentamos, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está nos acompanhando. Apresenta esse empresário, Senhor. Apresenta esse pai de família, essa mãe de família, esse jovem. Apresenta, Senhor, vai repreendendo o devorador, o migrador, o cortador, no nome de Jesus, repreenda essa enfermidade. Essa pessoa, Senhor, quem sabe está com a dor de cabeça, quem sabe está aí no hospital, quem sabe está com enfermidade que pela medicina é impossível, mas eu apresento nessa noite o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Eu apresento o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a chegar à salvação. Não é fácil, Jesus, mas a tua palavra diz, nada nessa vida é fácil, mas com o Senhor Jesus nós chegamos a Nova Jerusalém, com o nosso amigo fiel Espírito Santo, com o nosso grande Deus que fez o céu e a terra. Ô meu Senhor, desperta essa mulher que está parada na caminhada, este homem, esse novo convertido, Senhor, que eles venham caminhá-lo. Ô Senhor, essa pessoa que quer levantar a mão, aceitar Jesus como único, suficiente, Salvador, para que o seu nome venha estar escrito no livro da vida. Meu Deus, como ministro do Senhor, abençoo nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade. Amém. Muito obrigado, querido irmão. Deus abençoe. Tenha uma noite de paz, uma noite de descanso que refrigere na sua alma. Tenha uma noite de vitória, uma semana de bênção. E assim seja a vontade do Senhor. Muito obrigado por vocês terem acompanhado em nome de Jesus.